Uma ação na justiça geralmente passa por várias etapas e processos. Embora os procedimentos possam variar de acordo com o sistema judiciário e a natureza do caso, vou fornecer uma visão geral dos processos mais comuns em uma ação civil. É importante ressaltar que isso se aplica ao contexto do sistema judiciário brasileiro, e outros países podem ter processos diferentes. Aqui estão os principais processos em uma ação judicial. Petição inicial. A parte que busca a reparação, autor, apresenta uma petição inicial ao tribunal, descrevendo os fatos do caso, as reivindicações legais e os pedidos de reparação. Citação. Após a análise inicial da petição inicial pelo tribunal, a parte contrária, réu, é notificada e citada para apresentar uma resposta no prazo determinado. Contestação. O réu apresenta uma resposta escrita à petição inicial, contestando ou admitindo as alegações do autor e apresentando suas próprias alegações e defesas. Audiência de conciliação ou mediação. Em alguns casos, as partes podem ser convocadas para uma audiência de conciliação ou mediação, na qual um terceiro imparcial tenta facilitar um acordo entre as partes. Instrução processual. Essa etapa envolve a produção de provas pelas partes, como apresentação de documentos, depoimento de testemunhas e perícia técnica. O tribunal pode determinar prazos para as partes apresentarem suas provas. Sentença. Após a instrução processual, o tribunal analisa as provas apresentadas pelas partes e profere uma decisão sobre o mérito do caso, concedendo ou negando os pedidos feitos pelo autor. Recursos. Se alguma das partes não concordar com a decisão do tribunal, pode interpor recursos em instâncias superiores, como tribunais de segunda instância e até mesmo cortes superiores, dependendo do sistema judiciário. Cumprimento de sentença. Se a decisão do tribunal for favorável ao autor e impuser obrigações ao réu, o autor pode iniciar o processo de cumprimento de sentença para garantir que a decisão seja efetivamente cumprida pelo réu. É importante destacar que essas etapas podem ser afetadas por incidentes processuais, recursos específicos e outros procedimentos legais que podem variar de acordo com a natureza do caso e a legislação aplicável. Além disso, existem outras áreas do direito, como o direito penal e o direito administrativo, que têm processos específicos para suas respectivas ações judiciais. Cumprimento de sentença é o processo judicial pelo qual uma decisão judicial definitiva, conhecida como sentença, é executada para garantir o cumprimento das obrigações impostas por essa sentença. Em outras palavras, é o procedimento utilizado para fazer com que a decisão proferida pelo juiz seja efetivamente cumprida pelas partes envolvidas no processo. Após o término do processo de julgamento e a prolação da sentença, caso a parte vencida não cumpra voluntariamente as determinações contidas na decisão judicial, a parte vencedora poderá requerer o cumprimento da sentença, iniciando assim o processo de execução. O cumprimento de sentença pode envolver diversas medidas para garantir o cumprimento da obrigação determinada pela decisão judicial. Isso pode incluir o pagamento de uma quantia em dinheiro, a entrega de um bem, a realização de uma determinada conduta ou qualquer outra obrigação imposta pelo juiz. O procedimento de cumprimento de sentença pode variar de acordo com a legislação de cada país, mas, em geral, envolve a citação da parte vencida para que ela cumpra voluntariamente a decisão ou apresente sua defesa caso haja algum impedimento. Caso a parte não cumpra a obrigação dentro do prazo estabelecido, podem ser tomadas medidas como penhora de bens, bloqueio de contas bancárias, entre outras, visando garantir o cumprimento da sentença. É importante ressaltar que o cumprimento de sentença é uma etapa posterior à decisão judicial e tem como objetivo assegurar a efetividade do pronunciamento do juiz, garantindo que a parte vencedora obtenha o que lhe foi concedido pelo Poder Judiciário. Após o cumprimento de sentença, as partes envolvidas no processo podem considerar o caso encerrado, desde que a obrigação determinada pela sentença tenha sido cumprida integralmente. Nesse caso, o processo é considerado finalizado e as partes não possuem mais obrigações pendentes em relação àquela decisão específica. No entanto, em algumas situações, mesmo após o cumprimento de sentença, podem surgir questões adicionais que demandem a continuidade do processo. Alguns exemplos dessas situações incluem: insatisfação com o cumprimento.
a parte vencedora pode considerar que o cumprimento da sentença não foi adequado ou completo. Nesse caso, ela pode buscar medidas para assegurar o cumprimento integral da obrigação ou até mesmo requerer a aplicação de penalidades pelo descumprimento. Recursos. A parte vencida pode discordar da decisão proferida ou do próprio cumprimento da sentença e decidir interpor recursos. Isso pode levar o caso a instâncias superiores, como tribunais de segunda instância ou até mesmo cortes superiores, dependendo do sistema judiciário do país em questão. Novos fatos ou circunstâncias. Pode haver a ocorrência de fatos relevantes que tenham impacto na decisão judicial ou na obrigação cumprida. Por exemplo, se uma sentença determinou o pagamento de uma quantia em dinheiro, mas posteriormente é descoberto que a parte vencida não tinha condições financeiras para realizar o pagamento, pode ser necessário revisar a decisão ou encontrar uma solução alternativa. Outras demandas entre as partes. Mesmo após o cumprimento de uma sentença, as partes podem ter outros conflitos ou questões a serem resolvidas entre si. Nesse caso, podem ser iniciados novos processos judiciais ou buscar-se alternativas de resolução de conflitos, como a mediação ou a arbitragem. Em resumo, após o cumprimento de sentença, o caso pode ser considerado encerrado, mas outras questões podem surgir, seja relacionadas ao cumprimento em si, a recursos interpostos, a novos fatos ou a demandas adicionais entre as partes. Cada situação é única e pode requerer medidas específicas de acordo com a legislação e o sistema judiciário aplicáveis. O tempo necessário para o cumprimento de uma sentença pode variar amplamente dependendo de vários fatores, como a complexidade do caso, a disponibilidade das partes envolvidas, a eficiência do sistema judiciário e a natureza da obrigação imposta pela sentença. Em casos simples e com obrigações de fácil cumprimento, o cumprimento de sentença pode ocorrer rapidamente, em questão de dias ou semanas. Por exemplo, se a sentença determinar o pagamento de uma quantia em dinheiro e a parte vencida possuir os recursos disponíveis, o cumprimento pode ser realizado prontamente. No entanto, em casos mais complexos, o cumprimento de sentença pode levar meses ou até mesmo anos. Isso ocorre especialmente em situações em que a obrigação é de difícil execução ou requer a realização de ações específicas que demandam tempo, como a entrega de um bem imóvel ou a realização de determinadas obras. Além disso, é importante levar em consideração que o sistema judiciário pode ter sua própria carga de trabalho e seus prazos processuais, o que pode influenciar o tempo necessário para o cumprimento de uma sentença. Questões como a existência de recursos, possíveis incidentes processuais e a necessidade de diligências adicionais também podem prolongar o processo de cumprimento. É válido ressaltar que o tempo exato para o cumprimento de uma sentença não pode ser previsto com precisão, pois cada caso é único e está sujeito a diferentes circunstâncias. Portanto, é recomendável consultar um advogado especializado para obter orientações específicas sobre o tempo estimado de cumprimento em um caso particular. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar. A te manter informado. Obrigado.